Você sabia que, em certos casos, uma nova lei mais severa pode ser aplicada a um crime cometido antes mesmo de sua criação? Calma, não é ficção jurídica, é real. E é exatamente isso que a gente vai te explicar hoje. Vamos falar sobre a chamada Novatio Legis Impejus, ou, em bom português, a entrada em vigor de uma lei penal mais grave após o início da prática de um crime. Mas o que acontece se, durante a prática de um crime permanente ou continuado, uma nova lei mais dura for publicada? Vale a nova regra ou continua valendo a antiga? E se eu te disser que sim, essa nova lei pode pegar o criminoso ainda em flagrante legal, mesmo sem ele saber? É por isso que você precisa entender a súmula 711 do STF que cravou: se a lei mais grave entra em vigor antes do fim do crime, ela pode sim ser aplicada. Isso muda tudo no jogo jurídico e pode ser decisivo numa sentença. Fica comigo até o final para entender como isso afeta a sua prova e até casos reais que já foram julgados com base nesse entendimento. Vamos direto ao ponto. O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Um exemplo clássico: o sequestro previsto no artigo 148 do Código Penal. Enquanto a vítima permanece em cativeiro, o crime continua sendo cometido. Não acabou. Então está em plena execução. Isso significa que, se durante esse período entrar em vigor uma lei mais severa, ela poderá ser aplicada sim, mesmo que o sequestro tenha começado antes da nova legislação. É como se o crime estivesse sendo cometido em tempo real e a nova lei encontrasse o criminoso em plena ação. Por isso, a regra da irretroatividade da lei penal mais grave não se aplica nesse caso. É aí que entra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, o direito penal se atualiza durante o crime e pode atingir o agente antes do fim do ato criminoso. Mas e o crime continuado? Funciona do mesmo jeito? Sim. Imagina que alguém comete pequenos furtos em sequência, ao longo de várias semanas, com mesmas condições de tempo, lugar e maneira de agir. Isso é crime continuado. E se durante essa série de infrações uma nova lei entra em vigor agravando a pena, ela também poderá ser aplicada, desde que o último crime da sequência ocorra após a nova lei. Isso acontece porque o ordenamento jurídico entende que a consumação do crime ainda não se encerrou. Então, não há que se falar em retroatividade. Em resumo, se o crime ainda está acontecendo no tempo em que a nova lei começa a valer, o criminoso pode ser atingido pela nova norma mais rigorosa. Isso vale para concurso, para o mundo real e, principalmente, para evitar injustiças ou impunidades, pois o direito penal deve acompanhar a evolução da sociedade. Inclusive, tribunais superiores já decidiram dessa forma, e o SEBRASP adora cobrar essa pegadinha nas provas. Quer um exemplo de prova? Em uma questão da PGE-PE de 2019, a banca trouxe exatamente esse ponto. Ela perguntou se a lei penal mais grave poderia ser aplicada ao crime continuado ou permanente, caso sua vigência tivesse início antes da cessação do crime. A resposta correta foi sim, com base justamente na súmula 711. Outra situação veio na prova da EMAP de 2018. João cometeu um crime permanente que começou em fevereiro e terminou em dezembro. Uma nova lei mais grave entrou em vigor em novembro. A banca perguntou se a lei nova se aplicava. Nesse caso, como o crime ainda estava em curso quando a nova norma surgiu, a lei mais severa poderia ser usada, contrariando o velho princípio da irretroatividade. Esses exemplos deixam claro que esse tema não é só teórico. Ele cai em prova e pode te garantir pontos preciosos. E agora que você entendeu como funciona a Novatio Legis Impejus nos crimes permanentes e continuados, fica a dica final. Lembre-se da súmula 711 do STF, porque ela é o norte jurídico para qualquer questão desse tipo. Sempre que a lei mais grave entra em vigor antes do término do crime, ela pode ser aplicada, mesmo que a conduta tenha começado sob uma legislação mais branda. E atenção,
Não confunda isso com casos de crimes instantâneos que não admitem essa lógica. Por isso, se aparecer na sua prova uma situação envolvendo sequestro, cárcere privado ou uma sequência de crimes cometidos ao longo do tempo, já sabe. Analise quando o crime terminou e quando a nova lei entrou em vigor. A chave da questão está nesses dois momentos. Gostou do conteúdo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar na Novatio Legis Impedius aplicada a crimes permanentes? Quero saber sua opinião. Até a próxima.